Sim, se você pensar nisso, se pensarmos na maioria dos preços dos ativos em comparação com essa desvalorização, o S&P está tendo um desempenho de cerca de 8% ao ano desde 2012, o que basicamente mantém sua cabeça acima da água. O Nasdaq teve um desempenho de cerca de 17%, mas o Bitcoin tem tido um desempenho de 150%. E quando você olha para a Nasdaq em comparação com o Bitcoin, a Nasdaq está em baixa 99,7%, não, 99% e 97%. Portanto, isso é muito bom para seu poder de compra. Mas essa desvalorização é um problema real, porque a maioria das coisas simplesmente não acompanha a desvalorização. Portanto, você está certo, não teremos uma explosão maciça da dívida. O que teremos é esse sangramento contínuo de todo o nosso poder aquisitivo. Numa entrevista recente da Wealthion, aprendemos sobre os insights que Raoul Pal partilhou sobre o mercado atual, porque é que nós estamos vendo os mercados despencarem e a força do dólar americano. Paul discute as implicações da desvalorização da moeda e como é que o Bitcoin se encaixa em todo este cenário em evolução. E já agora, antes de mergulharmos nos detalhes desta discussão, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, compartilhar, comentar e é isso, e se inscrever no canal, ok? Vamos lá ouvir Raoul Pal. Portanto, os volumes nos ETFs são impulsionados por dois fluxos líquidos de entrada, ou pessoas conhecidas como arbitradores que estão arbitrando o mercado futuro. Portanto, não sabemos qual foi esse fluxo. Assim, eles vendiam os futuros, que eram negociados com prêmio, e depois compravam o ETF. Não sabemos qual foi esse fluxo, mas vamos supor que se trata de entradas líquidas, porque a Binance também registrou entradas recordes ontem. Então, o que estamos vendo são pessoas, acho que por causa da educação que você tem feito, eu tenho feito, Michael Saylor tem feito, todo mundo tem feito. As pessoas estão começando a entender o jogo, e até mesmo Larry Fink tem explicado o jogo. E o jogo é a erosão de seu poder aquisitivo, não por meio da inflação tradicional do IPC, mas por meio dessa ideia mais perniciosa de desvalorização. E acho que as pessoas estão entendendo e foram instruídas de que essa é uma classe de ativos volátil. E como comecei, o início do programa é que, se tivermos vendas, as pessoas estão começando a perceber que é isso que eu compro. Você sabe, essa mesma estratégia funcionou incrivelmente bem na Nasdaq ao longo dos anos. Você sabe, você tem uma grande tendência secular. Alguma oscilação em geral é uma oportunidade de compra. Quando você investe na classe de ativos de criptografia, você espera volatilidade. Se eu voltar todos os anos em que investi, na maioria dos anos você tem 2, 3 ou até mesmo 430% de queda. Esse ano no Bitcoin foi de 27%. Está mais ou menos dentro da faixa de normalidade. O que você precisa se perguntar é que os principais impulsionadores das criptomoedas são o ciclo de negócios, ou seja, onde estamos na economia bem, estamos começando a nos recuperar lentamente. A inflação está caindo, as taxas vão cair, a liquidez vai entrar e, portanto, esse costuma ser um momento muito bom para as criptomoedas. Vento de cauda está atrás de você. E a outra coisa, as pessoas estão adotando a tecnologia, as coisas estão sendo construídas com base nela. E isso também é contínuo. Portanto, quando você vê um evento noticioso como o dos últimos dias, impulsionado por fatores macroeconômicos, você tende a pensar que eles provavelmente serão de curto prazo. Agora, se o ciclo de negócios estivesse envelhecendo, e a economia estivesse começando a se sentir um pouco mais frágil, então, sim, você poderia se preocupar com isso. Mas este é o início do ciclo. Em geral, é preciso esperar a volatilidade. E a forma como sempre lidei com ela é um truque mental Jedi, ou seja, você espera ansiosamente por ela quando ela acontece. Você pode comprar mais e você consegue compor seus retornos muito melhor do que qualquer outra pessoa que simplesmente não faz nada ou tenta negociar em torno disso. Portanto, você deve pensar nessas liquidações como um presente ou uau. Se eu conseguir um pouco mais de dinheiro, posso colocá-lo no mercado. E você tende a se sair muito bem ao longo do ciclo ao adotar essa estratégia. Em geral, não é a mudança das taxas de juros. Ninguém realmente se importa se sua taxa vai de 10 pontos base para 25 pontos base ou o que é que seja. Na verdade, o que aconteceu foi a variação do iene, porque é preciso pagar o iene emprestado. Quando o iene começa a se movimentar muito, isso começa a lhe preocupar. O iene subiu muito, e de repente a quantidade de ienes que você pegou emprestada subiu em termos de dólares. Então, o que acontece é que todo mundo reduz o risco. O que realmente aconteceu foi que o Banco do Japão começou a intervir no mercado de câmbio porque sua moeda estava muito fraca. E eles começaram a vender dólares e a comprar sua própria moeda. Foi por isso que todo mundo que tomava ienes emprestados ficava, oh meu Deus, agora de repente sim, estou conseguindo uma captação barata de empréstimo, mas o maldito dólar iene está se movendo 2% ao dia. Todos os dias. E estou perdendo muito dinheiro. E o que acontece é que um gerente de risco chega a um banco ou a um fundo de hedge e diz você precisa fechar suas posições ou reduzir seu risco. E isso é realmente o que os últimos 4 dias foram. Foi o gerente de risco batendo no ombro de alguém dizendo, se você está perdendo dinheiro,
Por outro lado, você precisa começar a reduzir o risco. E é por isso que tudo é atingido, desde as criptomoedas até a Nasdaq, as ações de mineração, o petróleo, qualquer coisa, qualquer risco. Mas esses tendem a ser muito curtos, porque uma vez que o mercado se restabelece, eles se acostumam com a mudança. As pessoas já saíram de suas posições. Em seguida, o mercado volta à normalidade. E esses eu chamo de espasmos macro, geralmente não duram muito tempo. Será que isso pode durar uma semana, pode durar 2 ou 3, isso é possível? Em 2016, houve algo muito semelhante. O dólar estava muito alto, a economia mundial estava muito lenta. O comércio mundial havia desacelerado porque o dólar estava muito forte. E os japoneses intervieram em sua moeda. Todos os mercados explodiram, exatamente com o mesmo mecanismo. Mas o que aconteceu depois disso foi que o Banco Central começou a estimular, especialmente os chineses, porque eles estavam esperando por esse momento para fazer isso. Os europeus da última vez e o Reino Unido da última vez. Desta vez, acho que serão os chineses que estimularão. E por que eles vão estimular? Eles não podiam fazer muito corte das taxas de juros ou estimular a política monetária porque sua moeda era muito fraca e eles não queriam perder o controle sobre ela. Mas agora que o dólar se enfraqueceu, eles podem fazer mais. Portanto, acho que, na verdade, provavelmente é um resultado positivo. Guarda algumas semanas e provavelmente será muito positivo. Como acabamos de ouvir Raoul Pal discutir as suas visões sobre o mercado atual, ele enfatiza a interação sobre o dólar americano e o Bitcoin, destacando também o potencial do Bitcoin como uma proteção contra a desvalorização das moedas fiat. Ele elabora a importância de entender os fluxos de liquidez e o seu impacto nas tendências futuras do mercado, particularmente para as criptomoedas. Paul acredita que à medida que os bancos centrais reduzem as taxas e aumentam a liquidez, isso cria um ambiente favorável para o Bitcoin e outros ativos digitais. Esta perspectiva fornece uma compreensão mais profunda de como o Bitcoin pode atuar como uma força estabilizadora em meio à incerteza económica. Agora vamos ouvir o que Raoul Pal tem a dizer sobre o potencial transformador do Bitcoin no mercado atual. Acho que todos esses grandes blockchains valerão vários trilhões de dólares, porque não se trata de aplicativos individuais. São redes inteiras sobre as quais você pode construir outros negócios inteiros. São coisas imensamente valiosas, mas os aplicativos ainda não foram criados com base nelas. Portanto, sim, acho que você tem toda a razão. Não é para esse ciclo que essas coisas estão indo. Acho que esse espaço vai de 2 trilhões hoje para 100 trilhões em 2032, 2034. Quero voltar ao que acabei de dizer, 2 trilhões de dólares a 100 trilhões de dólares em, digamos, 10 anos. Essa será a maior e mais rápida acumulação de riqueza de toda a história da humanidade. Isso será o dobro da acumulação de riqueza de 100 anos dos anos S e P500. Portanto, como investidor, é isso que você deve ter em mente. Como faço para permanecer nesse negócio pelo maior tempo possível e compor o que é maior? Se eu perguntasse a alguém, se você teria comprado a Nasdaq em 1990? Todo mundo disse claro que sim. Bem, aqui está. Bem, é onde estamos agora, em algum lugar na metade dos anos 90 da Nasdaq. Basta pensar na quantidade de riqueza gerada pelo boom da tecnologia. Isso vai superar isso. Na verdade, acho que isso é um pouco exagerado porque o dólar americano é a moeda de reserva mundial. Os Estados Unidos não precisam manter outros ativos em reserva. Sim, ela tem ouro. Mas esse foi um legado da saída do padrão ouro. Outros países precisam ter reservas para sustentar suas próprias moedas, para que não precisem dele. Agora, eles fariam isso, acho que parece chamativo. Por qual motivo? Eu realmente não sei, mas vamos supor que o façam. Digamos que eu esteja errado e eles construam algo. É um mundo bem estranho, porque sim, obviamente é bom para o mercado de criptografia, porque há mais um comprador. Mas também é estranho porque o Bitcoin foi criado para tentar substituir o controle do governo sobre o dinheiro. E agora você está inserindo o governo como um dos maiores compradores. Dinheiro privado. Na verdade, não gosto muito disso, mas você sabe, mas provavelmente é positivo para o preço da criptografia agora. Talvez isso afaste o uso privado de dinheiro do Bitcoin, se esse for o caso. Porque se o governo puder manipulá-lo, ele poderá despejá-lo no mercado, poderá comprar mais, e antes que você perceba, ele estará. Como se estivesse as taxas de juros e controlando o dinheiro comum. E não queremos isso. E é isso, amigos milionários. Raoul Pal, espero que tenha gostado. E já agora gostaria de ouvir a sua opinião sobre 2 perguntas.
quais as opiniões sobre o potencial do Bitcoin neste cenário financeiro e como é que você percebe o impacto da força do dólar americano nos mercados globais. Obrigado por ter estado aqui no Mentes Milionárias. O meu nome é Rolo Divino. Se gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir, ajude lá aí o canal, inscreva-se também, curta, compartilhe o vídeo e assim vai obter conteúdo mais envolvente, mergulhando no mundo inovador das tecnologias descentralizadas, ou seja, criptomoedas. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.